E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo da nossa coluna Gestão, Tributos e Resultados, com meu amigo, meu consultor, o empresário, Nicolas Belfort. Tudo bem, Nicolas? Tudo bem, muito bom dia. Tirando o frio, tá tudo certo. Vamos que É vamos. isso, é isso, é isso. Bom, pessoal, para ir direto ao ponto, vamos ao segundo vídeo relacionado ao segundo texto da semana passada, sobre preço, margens e tributos, né? No singular ou no plural, como vocês preferirem, mas abordando sempre a ideia do direito tributário nos casos, nas dores da gestão. E para começar essa abordagem, ele que é o nosso consultor e expert em gestão, Nicolas. Com você, meu amigo, a palavra. Olha, esse é um dos assuntos que, honestamente, eu mais gosto. Aliás, é o que eu mais falo todo Sim, santo dia. Todo santo dia. E na consultoria, mais ainda, né? Porque quando a gente vai analisar uma empresa, vai analisar número e etc., a primeira coisa que a gente bate, se a gente está lá é porque está dando algum problema. Eu acho que tanto eu quanto você, a gente não é chamado quando tudo tá bom. O que é o exato. grande erro, né? O que é um grande É, erro. exato, exato. Mas é quando Mas a aparece gente. a necessidade, né? Exatamente. A verdade é que a necessidade sempre existe, Augusto. Só que eu acho que a gente, brasileiro, tem isso, né? A gente deixa sempre Tem. tudo para depois. Enquanto tá mais ou menos bom, a gente fica quieto. A gente não pensa no Verdade. ótimo. A gente Isso, foca só no bom. e isso é um processo de educação, né? Tem tudo a ver com o que a gente É. faz aqui. Porque depois que acontece a primeira vez, o sujeito entende que não precisa esperar o problema acontecer para procurar uma eventual solução. Ou, na verdade, não uma solução, mas uma melhora, né? Aham, aham. Qualquer ajuda é sempre bem-vinda, mas só se pede ajuda quando a corda tá no pescoço. Verdade. Então, e aí quando a gente começa a agir, é, a primeira coisa que a gente vai é nos números. E o que que os números falam? O que que a gente, o que eu vivencio, né? Os empresários, de uma maneira geral, eles confundem a venda com o lucro. Eu acho que isso é até bastante batido hoje em dia na internet. Não confunda faturamento com lucro, né? Mas eles também confundem preço com margem, também confundem movimento com desempenho. E aí, às vezes, o negócio está vendendo muito, está gerando caixa, tá ocupando equipe, que esse é um outro ponto também para a gente depois É discutir, verdade. mas vai estar lá mais na frente. Tá crescendo em volume, mas não tá deixando resultado. Ou tá deixando um resultado pífio. Ou porque não entende o que realmente sobra depois de custo, depois de taxa, depois dos canais de venda que tem os descontos e principalmente um dos focos do que a gente fala aqui depois dos tributos. É, E aí, pode falar. não, e essa questão do tributo, ela é própria da realidade empresarial brasileira, essa confusão, né, entre preço e margem, porque o tributo, na verdade, está no meio dessa conta aí, e a variação dele, conforme que você falou, o volume de faturamento, a variação pelo canal, implica na variação do tributo, aí o sujeito tem, no final das contas, várias operações tributárias dentro de uma operação econômica, vamos dizer assim, de uma operação empresarial, e não consegue identificar essas diferenças. E aí são várias contas que tem que ser que tem que ter um encontro no final para entender o negócio inteiro e a variante tributária atrapalha a fazer isso, né? Ou às vezes até afasta. O sujeito sabe, mas não quer fazer, aí chuta para cima, né? Aí perde competitividade, ou na verdade tá mal, acaba se posicionando mal, como você bem fala. Mal, né? Você me segura porque se deixar a gente vai ficar 2 horas aqui falando, tá? Vambora. E assim, qual é a primeira coisa? O que que é a primeira coisa que eu atiro? Onde que eu vou direto? É justamente na consolidação do preço. O produto que o cara mais vende não necessariamente é o produto que mais contribui. Então, o preço do cara foi montado, foi construído para vender ou foi construído para deixar resultado?
Isso. Então, isso tudo tá tão intimamente ligado com o resultado do cara, do empresário, que ele não para, e ele não para ver, e ele olha, e às vezes justamente o produto que eu vou mexer e que eu vou falar que assim, ó, aqui a gente tem que mexer. Aí o cara fala que assim, não, aqui não pode mexer não, que isso aqui é o produto que mais vende. Sim, mas é justamente por isso que você não está tendo resultado, Sim, né? Então, a primeira coisa que a gente trabalha é justamente entender. E o que é isso tudo dentro desse emaranhado aí de notinhas, de letras que a gente tem, essa salada toda? É a nossa margem de contribuição, que a gente também vai falar mais para frente. Aqui eu vou me ater único e exclusivamente no que fala o nosso tema, que é justamente a margem. E aí, de novo, como no outro episódio, vou voltar um pouquinho no tempo e aí vou puxar lá no nosso iniciozinho, depois daquela primeira etapa onde a gente conversou aí no escritório, que a gente iniciou nosso relacionamento, a gente começou a aprofundar e a gente decidiu que finalmente a gente ia caminhar junto. A primeira etapa foi a contabilidade. Então a gente sim, entrou com a contabilidade para poder fazer uma análise dos produtos e dos itens que a gente tinha no cardápio para poder colocar eles registrado corretamente dentro do sistema. Até antes da gente começar, eu estava aqui te perguntando sobre CEFOP, o que que era isso, o que que era aquilo, mas eu lembro exatamente da gente lançando cada item. E quando eu comecei a lançar esses itens junto com a contabilidade, começou a me alertar para algumas coisas que você já falava para mim na época que ia acabar aparecendo. Então, isso acendeu a luzinha amarela para poder começar a olhar os itens específicos e o que que eles estavam trazendo de resultado para mim. Eu comecei a olhar por quanto que eu comprava e aí eu vou aqui falar refrigerante, que acho que é um claro. item que é mais fácil Sim, para dar o exemplo. Então, por quanto que eu comprei esse refrigerante e por quanto que eu vendo? Mas não só isso. Quanto que depois disso ele me traz de benefício, né? E a gente, na época, tinha a questão lá dos monofásicos, enfim, estava muito em voga lá para o pessoal do Simples, eu mesmo me beneficiei disso. E isso é um grande ponto, porque não basta só você olhar por quanto você compra, por quanto você vende, se você não analisar como que incidem os tributos e como que os tributos dentro daqueles produtos, eles trazem benefícios para o seu caixa, sim, que é justamente o que a gente está falando aqui. Então, como que fica essa salada toda? Fica justamente no ponto onde você precisa olhar com uma lupa não só para o seu DRE, mas para o foco do que a gente está falando aí do tema do nosso assunto de hoje, que é você olhar com lupa pro item. E quando a gente está falando de, principalmente do setor de alimentação, outros setores também passam pela mesma coisa, mas quando a gente olha especificamente para alimentação, é um pouco mais complicado, porque você compra diversos itens, né, para formar um item. Então, eu preciso comprar o hambúrguer, o queijo, o pão, a cebola e etc. para formar o hambúrguer. E o hambúrguer vai formar um preço para eu poder vender no mercado. Então, quando a gente começa a olhar a formação do preço e como que esse preço vai ficar pronto no produto que vai vender, a gente só olha assim, quanto custou o hambúrguer? Custou R$ 3. Quanto custou o queijo? Custou R$ 2. Quanto custou o pão? Custou R$ 5. Pronto, R$ 10. Ah, então isso aqui deu R$ 10. Eu vou vender isso aqui por 10, eu estou ganhando 100% em cima. e E não aí, é assim, exato. Porque, porque assim, aí, fazendo o paralelo tributário, cada insumo desse tem ou pode ter um tratamento tributário e o produto, a junção deles, o produto final, pode, e muitas vezes tem, outro tratamento tributário. Então, assim, do mesmo jeito que é composto o preço, nesse fluxo que você falou, é composto
ou deve ser analisada a composição do tributo, né? Seja na parte dos créditos, seja na parte do débito, na entrada e na saída. Só para aproveitar. Exatamente. Exatamente. Não, perfeito. Eu ia chegar aí. E quem é que faz isso? Raro, Pois né? é. É, Então, não tem. É, então, na verdade, essa função ela é no nosso mercado aí atribuída ao contador, né? Mas por uma questão de, no final das contas, de entender que o contador é o profissional responsável pelos tributos da empresa, né? E não é necessariamente, não é, né? não é, não, 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 não não é. na modalidade, assim, o Simples trouxe pro o fato do contexto empresarial, né, ter o Simples como maior, o regime tributário de maior escolha pelos empresários, trouxe a ideia de que o contador vai fazer tudo relacionado à empresa, inclusive a parte tributária, mas a parte tributária estratégica de composição ou de decomposição das atividades do cliente, que é o que você está falando, né? A alimentação tem muito isso. Você tem vários produtos, cada produto é um produto, cada produto contribui de um jeito com o resultado final, e tributariamente, cada produto é um produto. E tem produtos que, na verdade, são uma somatória de outros produtos, né? Os insumos, vamos chamar assim. E o Aham. sujeito que vai ler isso tributariamente não é o contador, muito embora ele esteja habilitado, assim como nós, advogados, também estamos, mas é uma mão de obra híbrida, vamos dizer assim, né? São várias qualidades num sujeito só, que nenhuma formação específica, seja de contabilidade, seja de direito, sozinha, entrega. É o mercado que forma esse cara. Então, pode chamar o analista fiscal, o estrategista tributário, mas é esse cara com perfil específico para isso, que entende de todas as pontas, que vai te ajudar nisso aí, realmente. Quem é que faz isso aí? Essa é a pergunta. Exato. E o nosso e vai justamente ao encontro do que a gente está tentando trazer aqui na nossa coluna, que é trazer essa sabedoria, trazer esse conhecimento para os empresários. Honestamente, quando você para analisar cada item do seu cardápio, cada item do que você compra versus o que você vende e os tributos que se incidem dentro dessa, dessa, por enquanto não é operação, né? Mas dentro desse caminho, dentro desse fluxo, aí o cara começa a ver que o game muda. E ele começa a trabalhar de uma maneira diferente cada produto, e ele começa a não estar mais preocupado com faturamento, e ele começa a olhar para um determinado item e começa a ver que esse item não é bom ele vender, Sim, e ele tem que mudar o preço, mudar a estratégia, mudar o posicionamento. Então, é difícil? É. É chato? É, a gente quer vender no final. Então, no final das contas, todo mundo está preocupado em fazer gestão de tráfego, contratar uma agência boa, fazer sim, marketing, fazer vídeo no TikTok para vender. E, gente, no final, a gestão está muito mais ligada a todos esses itens que a gente está falando aqui na coluna do que propriamente ações de marketing, né? certamente. Então, de novo, eu repito, faturar bem não significa necessariamente ganhar bem. E isso é a maior confusão que eu vejo dentro das empresas. O empresário olha a venda entrando, vê o caixa movimentando, vê a operação cheia, faturamento subindo, e o cara pensa necessariamente que o negócio está indo bem. E o faturamento alto ele não resolve uma gestão ruim. E o nosso compromisso aqui é tentar justamente achar esse caminho para uma gestão melhor. É, o custo do produto, taxa, comissão, desconto, embalagem, custo de canal, meio de pagamento, tributo, tudo isso tem que ser olhado pelo empresário dentro da gestão. E quando tudo isso entra na conta, aquela margem que parecia bonita, ela começa a encolher. E um dos vilões, mas eu falo isso sem absolutamente nenhuma chance de errar, são os tributos. E se a gente não olhar com muito carinho, e não basta só olhar, tá, empresário, porque olhar, todo mundo olha, eu já olhei. Sim. A gente precisa de ajuda. E, Essa é a é, realidade. e assim,
Precisa primeiro entender a própria dinâmica da tributação, ou ter uma intuição, né? E toda intuição parte de um dado objetivo aí, precisa ter o mínimo de conhecimento para entender onde podem estar determinadas coisas, ou determinadas possibilidades de você reduzir o tributo, como a questão do refrigerante, das bebidas industrializadas, né? Com ICMS, ST e o PIS e COFINS monofásico. O sujeito não precisa saber qual produto é, qual não é, ele só precisa entender que existe essa regra e começar a se questionar dentro do que ele vende, o que faz sentido ou não, né? O que poderia estar ali ou não. Porque a análise efetiva disso vai passar por um profissional, não é com ele. Ele precisa só saber para quem perguntar, como você falou, né? Exato. Então, tem isso. Mas é um pouco de um processo de amadurecimento mesmo, né? O sujeito geralmente começa no simples, pequeno, vem, vai entendendo, as alíquotas são pequenas ali embaixo, a variação percentual do faturamento naquelas primeiras faixas do simples não impacta muito na alíquota. O sujeito pode vender 20 mil, por exemplo, 30 mil, e começar a vender 60, ele vai pagar mesma proporção de tributo. Aí ele fica parametrizado errado, porque quando ele passa de 60 para 120, a alíquota sobe e numa outra proporção. Então, assim, primeiro que aí vai tornando falsa essa conta inicial, que era com base numa tributação menor. Segundo, que a proporção é outra. Então não é só ele vender mais para ele cobrir no final das contas esse custo. Ele tem que vender mais e com outro preço, né? Ou vender menos com preço maior, muito embora o faturamento suba no mesmo tamanho. Então, assim, Ó, são várias situações que vão acostumando, ou vão treinando o raciocínio do sujeito, não erroneamente, porque é um raciocínio lógico, né? É um raciocínio, de certa maneira, matemático, que é coerente. Só que a legislação não é coerente, o direito não é bom senso, né? Então, assim, precisa entender e precisa perguntar. E na medida que a legislação muda também, o sujeito precisa se atualizar. Porque às vezes tem coisas que estão, né? E esse é muito do nosso trabalho, tá ali na fronteira do conhecimento, que vão sendo alteradas aqui, que só vão produzir efeitos aqui 1, 2, 3 anos depois. Mas como disse alguém, que eu não me lembro quem, as empresas morrem por fluxo de caixa. Às vezes o sujeito, quando descobre a solução, já está num processo de inanição, às vezes irreversível. Muitas vezes é reversível, mas às vezes não é. E uhum, aí, se a sequela faz o aprendizado não valer, né? Se o sujeito também é entende que aquilo isso. é um aprendizado, consegue avançar e consegue ir, pô, isso aí faz, eu chamo de efeito JK, né? Ele consegue fazer 50 anos em 5. Então, pega Aham. para frente e aí o negócio vira numa velocidade maior. Ó, Mas você- o efeito do tributo no preço, na minha visão, do empresário, dos nossos clientes, né? Ele é muito menor do que o efeito do tributo na margem, porque na margem ele é mais nocivo, né? No preço o sujeito sobe aham, um pouquinho ali, mas a margem não sobe do mesmo jeito que o preço, em função do tributo. E isso que é o pior, na minha leitura, tá, Nicolas? São duas contas aham, diferentes, né? Uma conta sim. é na composição do preço, outra conta é na composição da margem. Como você bem falou, serviços tem isso, mas é um pouquinho mais difícil de verificar. O sujeito tem vários produtos ali dentro com várias margens de contribuição diferentes. Então, ele pode calibrar num preço de um jeito e no outro preço de outro. Muito embora a carga tributária no final, e aí individualmente no serviço, né, seja a mesma. Nos produtos, sobretudo na alimentação, não é, porque cada produto é um preço. Cada produto tem uma margem e cada produto vai ter um tributo. Na maior parte das vezes, impressionantemente, assim. E com a reforma tributária isso não acaba, né? Tá lá. Continua, diminui as hipóteses, né? Mas continua também. Então, era isso que eu queria te interromper só para concluir Não, com. perfeito. Você acabou de dar uma mentoria aí de milhão, porque o que você falou é exatamente aquilo que a gente procura buscar quando a gente está mexendo na gestão. Principalmente quando a gente está fazendo uma engenharia de cardápio ou quando a gente está trabalhando o próprio DRE da Sim. empresa, isso aí é um dos pontos que fatalmente a gente tem que olhar. E vou aproveitar, vou até abrir aqui um, um parênteses aqui, justamente para nossa coluna, e eu não costumo falar isso não, mas muita gente me pergunta que assim, o iFood, como é que faz para o iFood? É melhor vender o iFood no full service ou é melhor você ter o motoqueiro próprio? O que que eu faço? Cara, Boa pergunta. a resposta às vezes é mais simples do que se imagina. É óbvio, eu faço sempre muitas ponderações,
Mas aí vai mais uma mentoria aí. Se você tem ticket médio baixo, utilize a entrega do iFood. Ponto. Acabou. Se seu ticket médio é alto, tenha a entrega própria. Essa regra é regra de ouro. E o que que muda isso? O sujeito ele tem um produto de R$ 100, ele tem um custo direto de 30, ele olha, ele fala que assim, sobrou 70. Mas sobrou 70 de quê? Né? Uhum. Vai ser aplicado tributo? Vai ser aplicado comissão? Então, isso tudo está dentro dessa composição, mas via de regra, 99,9% das vezes, se você tiver uma empresa que vende ticket médio baixo, não tenha nenhuma dúvida, faça, utilize os entregadores do iFood, não tenha entrega própria. E eu falo isso sem medo de errar, porque eu conheço operações, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que vendem mais de R$ 1 milhão por mês só de delivery. Você tem noção do que é isso? É muita E coisa. eu, é muita coisa. Mais de 1 milhão só de delivery. Ah, detalhe, são operações que utilizam 100% de entrega do iFood. Baixo ticket. É comida, mas é Sim. baixo ticket. E aí, quando você passa lá na frente da loja do restaurante, você vê, é impressionante a quantidade de moto que tem lá na frente. Tem mais de 40, 50 motos lá do iFood parado lá esperando para poder coletar os pedidos. Acabei divagando, mas só para poder deixar claro que existem regras, existem padrões que se repetem dentro dessa gestão, dentro dessa engenharia, que é, 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 o empresário ele tem que estar preparado para poder olhar, né? É, e tem coisas que, felizmente ou infelizmente, tá fora do que ele consegue ver. Ele precisa de Sim. ajuda. E entra a gente aí nisso. Entra a nossa coluna. Você escutar, você se programar, você pedir ajuda, isso tudo tá dentro do. Isso muda o game completamente, não tenho nenhuma dúvida disso, Augusto. E não, e depois, e esse é o propósito da coluna, né? Pelo menos alertar, né? Tá ali. Aham, A, 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 a eficiência do conteúdo, ela existe, basta o sujeito pegar e aplicar, trazer para a realidade dele, né? Acho que o nosso propósito é esse aí, é devagar, devagar não. Divulgar a informação, por mais que a gente fique divagando sobre questões é, que gravitam em torno disso tudo, porque no final das contas é tudo uma coisa só, né? Tá tudo conectado. Só a gente tem que manter o foco por conta do tempo. Mas, não, Nicolas, honestamente, hoje a gravação foi uma mentoria completa, meu velho. Então, assim, quem certamente. tá assistindo, se botar isso aqui no papel e anotar, acabou. Tem uma aula completa Não. aí. Na pior das hipóteses, quando eu falo pior das hipóteses, assim, é na hipótese que menos rentável. O sujeito pode estar fazendo tudo certo, tributariamente, né? A composição das coisas. Dificilmente acontece. Mas quando ele toma contato com esse conteúdo, no mínimo ele aprendeu. E ele está pronto ou está melhor preparado para as mudanças que eventualmente vêm. Veja aí o que vai acontecer, não só com a reforma tributária, mas antes dessa reforma tributária, muita coisa vinha mudando já, né? E vem. Aham. E se ele começar a entender, e se não tiver tão preparado assim, esse conteúdo tem efeito pragmático efetivo, né? É dinheiro no caixa, que reduz custo, e cada centavo de custo que você reduz é o centavo que você bota no seu resultado. É resultado efetivo. Por isso que eu falo que muitas vezes que o nosso trabalho não é despesa, né? Ele é receita. Então, é isso, assim, o impacto do tributo no preço, ele é um. O impacto do tributo na margem, ele é outro. E às vezes o sujeito não precisa mudar o preço para, aplicando essas informações tributárias, melhorar a sua margem, né? Perfeito. Não é isso? Exatamente, É, exatamente. eu acho que essa é a conclusão. Então, Vou, é, vou só além, só para fazer a última pincelada aí. A gente falou aqui de composição de preço, a gente falou de margem, a gente falou de margem de contribuição, a gente falou de agregadores, a gente falou de todas as maneiras que a gente olha, tanto você quanto eu,
com mais intimidade para os números e para os tributos das empresas, mas ainda tem tanta coisa ainda a olhar, a se ver, composição de preço. Por exemplo, você tem o mesmo preço no seu cardápio de balcão, no seu cardápio de delivery? Então, assim, a maioria das empresas, eu olho, tem o mesmo preço. O cara vende uma pizza R$ 50 no balcão, vende uma pizza R$ 50 no delivery. E não faz absolutamente nenhum sentido. Então, não basta só você estar nessa preocupado com essa composição de preço, mas tem outras coisas que afetam isso e às vezes você não percebe, e aí entra a nossa coluna aí, entra nossos serviços e entra tudo isso que a gente está falando e vai continuar falando e vamos com Perfeito. tudo. Porque, na verdade, para não antecipar, né? Porque tem os próximos temas aí que tem a É, ver com isso, mas é importante falar isso, né? Que a coluna os textos e os vídeos são semanais, mas os conteúdos são todos conectados. Ao final aí de 6 meses nós vamos ter, que é o que a gente se propôs a fazer, né? isso. São vários temas assim que são não é um curso de administração ou de gestão tributária, mas é ou será uma, uma especialização, uma pós aí, né? Um conteúdo que efetivamente você não vê em qualquer lugar e que só, como eu falei lá no começo, o trajeto do sujeito no mercado de trabalho é que permite construir isso tudo. Até porque são conteúdos interdisciplinares, né? Demandaria muito tempo e energia você preparar um sujeito para isso, né? Haja vista aí o tempo que Perfeito. nós estamos nessa guerra, então Oh, é tudo isso. é isso. Bom, acho que a gente pode encerrar, né, Nicolas? Deixa sua mensagem final aí, meu amigo. Então, a minha mensagem final é, de novo, o que eu sempre falo, peça ajuda. Isso. É, converse, chama, não importa. Às vezes você está olhando para os seus números e o que eu mais estou vendo no mercado é muito triste ver a quantidade de empresas que estão quebrando. A quantidade, se você olhar esse ano, se eu não me engano, foi recorde de recuperação judicial das empresas. Ok, isso é outro tema, enfim, não vamos entrar nisso, mas você que é empresário, pequena, média empresa, peça ajuda. Acho que Isso. essa é a minha mensagem, porque tem bastante coisa para fazer, tem coisas que você não está vendo, não importa se você não se especializou, se você não tem o treinamento adequado, você não consegue ver, peça ajuda. Acho que essa é a minha mensagem. Perfeito. Eu acho que é isso. Você sempre fala isso, né? O que importa é não parar, né? As coisas não acabam. Enquanto estiver em movimento, tudo pode acontecer. E tem saída para tudo. Às vezes o sujeito pensa que o negócio dele é pequeno e que basta vender, que tudo vai acontecer, ou que não tem ferramentas para melhorar, ou a recuperação judicial está muito longe, vamos dizer assim, não cabe isso. Aí ele começa, ou ele continua levando um negócio que no final das contas está sugando o tempo e a energia dele É e isso. não está trazendo o retorno que poderia dar. E às vezes é por falta de informação mesmo, né? Eu acho que o principal propósito nosso, conheço você pessoalmente e entendo que a gente se conecta nisso aí mesmo, é ajudar as pessoas, né? É tudo sobre isso, no final das contas. Nós vamos levar, nós vamos juntos, nós vamos separado, mas a ideia é melhorar o que pode ser melhorado para que o sujeito pelo menos tenha consciência da decisão que ele está tomando, seja porque o negócio não é bom e não pode continuar, seja porque o negócio não é bom daquele jeito e tem que mudar, seja porque o negócio é bom mesmo e ele tem que continuar naquilo, tá certo, é uma oportunidade, o negócio funciona, enfim, é ajudar na tomada de decisão. Às vezes E, diminuir 50 a 100 mil no faturamento é a melhor e é coisa que outro, pode acontecer é para o outra negócio coisa. dele. E aí ele vai ganhar tempo e energia para pensar em outra coisa, é É isso. isso. E isso tem a ver com algo que eu entendo, já era uma percepção minha de muito tempo, porém esse tipo de trabalho que a gente faz ajuda muito, né? A consolidar as coisas. Proporção é melhor do que tamanho. Tudo na vida se refere mais à proporção, em termos de qualidade positiva, do que a tamanho. Não precisa ser grande, né? Precisa ser bom. E bom é proporção, como todo relacionamento com a pessoa, né? Então você faz um leque de qualidades e defeitos. E aí você vai escolhendo pela proporção que as coisas tomam. Mas enfim, isso é um outro assunto.
Mas é isso. Pessoal, vou deixar na descrição aqui o link para o texto escrito, só frisando que sai o texto numa semana e o nosso vídeo na outra. Nós estamos no segundo vídeo, semana que vem deu o terceiro texto, depois o terceiro vídeo e assim sucessivamente. Vocês podem acessar os textos e os vídeos anteriores, o vídeo aqui no YouTube e o texto também aqui no link do site da Ágora, tá tudo lá. E qualquer dúvida, comentário que vocês quiserem, é só entrar em contato com a gente, seja pelo vídeo, das nossas redes aí, estamos à disposição para convergir. Certo, meu caro? Podemos encerrar? Per- Podemos, Augustão. Um grande abraço para você. Obrigado aí mais uma vez. A gente se vê semana que vem. Fechado. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Um abraço. Ora.